Vamos então para mais um encontro aqui do nosso canal. Hoje um encontro mais próximo, mais íntimo com vocês, que a gente pretende fazer mais vezes. O que a gente está fazendo aqui? A gente vai ler sim, a gente está sempre lendo nesse canal, inclusive ler é uma atividade muito importante, ela ajuda aí a combater a ansiedade e a várias questões e ajuda no autoconhecimento. Eu recomendo vocês a sempre lerem aí qualquer coisa, mas leiam. Bom, hoje eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou ler uma coisa que está aqui e eu acredito que talvez vai fazer muito sentido para você. Sim, nós podemos falar aqui da pessoa que você ama, sim, pode ser que nós estejamos falando dela, mas também pode ser que estejamos falando de você. Então eu vou ler para vocês um poema hoje. Por que não ficam? Porque ninguém me escolhe para ficar. Será que o erro é meu por me entregar? Me dou por inteiro, sorrindo e de peito aberto. Mas no fim, fico só, vazio e deserto. Dizem que sou luz, que sou raro, que encanto. Mas vão embora como se fosse só pranto. Será que sou demais? Ou sempre tão pouco? Será que amar com verdade é um jogo louco? Guardei promessas no meu peito como ouro e colhi silêncios, adeus e desencoro. Por que não me amam como eu sei amar? Ou será que é a mim que falta abraçar? Esse, gente, é o poeminha de hoje. E por que um poema, né? Os poemas, gente, eles são uma forma muito profunda de se expressar aí desde os primórdios da humanidade. E eles são muito emocionais. Aqui, essa pessoinha do poema pode muito bem ser você, como eu disse, e pode ser a sua pessoa, e por que não os dois ou as duas. Tem uma reflexão que vem com esse poema, eu vou ler para vocês, e você vê se encaixa aí na sua realidade. Nós estamos trabalhando essa questão de não ser amado, de nunca se sentir amado em relação a outra pessoa, de sempre se entregar e acabar sendo a pessoa que se doa demais, né? Sendo a pessoa que se entregou demais, como se tivesse errado amar o outro. A gente está trabalhando isso nas nossas curas de criança interior e também lá nas nossas curas sobre atrair amor, atrair um amor sincero ou até atrair a sua pessoa de volta para você, trabalhando no seu amor próprio. Tudo isso está disponível no primeiro link da descrição, no nosso clubinho de curas. Então, se você quer fazer parte e trabalhar essas questões para atrair finalmente um amor que vale a pena, seja uma pessoa nova ou uma pessoa que você quer realmente atrair, que você sabe que é uma pessoa legal, talvez essa pessoa não chega nunca, ou ninguém nunca te ama de volta, porque precisa ser trabalhado algo dentro de você. E olha só o que a gente vai refletir agora, né? Vem aqui a nossa reflexão junto com o poema, que ele vem falando pra gente aqui, o autor. Essa dor de não se sentir escolhido muitas vezes nasce não de uma falha real, mas de uma ferida antiga, que é justamente o que a gente falou, de trabalhar a criança interior. E é o que a gente está fazendo lá no nosso clubinho. Quando nos perguntamos, por que não me amam? Muitas vezes estamos nos vendo através do olhar de alguém que não soube nos valorizar. Amar profundamente não é o erro. O problema não está em sentir demais, mas em entregar o que temos de mais precioso a quem não sabe receber. Às vezes, o abandono fala mais sobre o outro do que sobre a nossa essência. E talvez o caminho de cura comece quando paramos de perguntar por que não me amam e começamos a explorar
Será que eu tenho me amado como mereço? Essa é a reflexão do poema de hoje. E, gente, é exatamente isso que a gente está tentando fazer. Eu trouxe aqui, esse é o primeiro encontro que eu faço aqui com vocês no canal, mas lá com o público do clubinho, vocês já estão acostumados a ver a minha cara e as reflexões e as conversinhas e as conversas. Então, vocês já estão acostumados com esse tipo de reflexão. Quem nunca entrou no clubinho, quem nunca viu lá os conteúdos gratuitos, que também eu apareço por lá, ou que não faz parte do clubinho de cura, eu deixo aqui o convite para vocês. Ele tá maravilhoso, né? A gente está trabalhando com aromaterapia agora também. Então, assim, gente, você cura ou você cura, pelo amor de Deus. E é muito interessante eu vir aqui falar com vocês sobre isso, porque muitas vezes a gente fica focado ali no outro, e muita gente fala assim: Júlia, eu gosto muito de alguém, ou eu tô esperando uma pessoa nova, só que nunca nada acontece. Eu sei que eu mereço amor, eu sei que eu estou trabalhando para isso, eu sei que, assim, de todas as pessoas que eu conheço, eu sou a que mais merece. E realmente, eu mereço amor, eu mereço ser amado, eu tenho muito amor para oferecer. E por que que não chega ninguém que tenha o mesmo destino, a mesma missão de amar, ou a mesma intensidade que eu, que tenha o mesmo objetivo? Ou por que que a pessoa que eu amo tanto simplesmente não volta? Se a gente tem uma conexão, se a gente tem até uma missão às vezes. Por quê, gente? Porque enquanto a gente está desequilibrado, então a gente tem coisas para curar, seja da criança interior, seja relacionado ao amor próprio, relacionado a atrair o amor, a aceitar o amor, mesmo que conscientemente a gente queira amar, muitas vezes inconscientemente a gente não quer, a gente não está aberto, a gente tem medo, tem tantas questões. Então, quando a gente fala de cura, vai muito além de ouvir uma frequência de cura, que inclusive quem já fez atendimento comigo de carta, não só de carta, né, os outros atendimentos também, a gente sempre manda para a pessoa uma frequência de cura para ela ouvir dormindo. Porque o básico do básico da cura é colocar em prática. Mesmo que seja ouvir uma frequência dormindo, mesmo que seja fazer um exercício de auto-hipnose, que inclusive nós estamos fazendo lá no clubinho também. Gente, o nosso clubinho de cura, todos os clubinhos, né, de continuação de leitura de signo, de continuação das leituras aqui de cartas canalizadas, todos são ótimos, são feitos com muito amor. Eu falo isso porque eu que faço, então eu sei que é feito com muito amor. O clubinho de cura, ele é uma missão mesmo. E é por isso que ele está recheado de conteúdo e é por isso que ele veio realmente com o intuito de ajudar as pessoas a se curarem. E eu trouxe esse primeiro encontro, a gente vai fazer mais encontros falando aí desses poemas que a gente traz, porque eu sei que vocês adoram a leitura, né? Eu vou trazer, sim, mais encontros como esse, mas nesse primeiro encontro eu queria deixar muito claro, porque eu nunca nem expliquei a questão do clubinho de cura. O clubinho de cartas dos signos, é óbvio, é um conteúdo exclusivo para os membros que ajudam o crescimento dos canais, que eu tenho 2 canais aqui. Mas o clubinho de cura, ele é uma missão, simples assim. Nós estamos num momento da Terra onde as pessoas simplesmente não conseguem amar. Isso é muito claro. Eu atendo pessoas diariamente. Eu já trabalho com tarô faz anos, né? Eu tive outros canais que infelizmente foram excluídos porque eu fui hackeada. Mas eu conheço muitas pessoas e a gente não precisa nem conhecer muita gente para saber o quanto o mundo está carente de amor e de afeto. E se o mundo está carente é porque a gente não tem amor para oferecer, porque a gente não consegue dar para o outro aquilo que não tem dentro de nós. E muitas vezes a gente até tem esse amor para oferecer, mas a gente está tão machucado que a gente começa a vibrar numa energia extremamente negativa. Tem muitas pessoas que não têm condições de fazer terapia, tem muitas pessoas que não têm condições, tem muitas pessoas que não se sentem atraídos por esse tipo de cura.
Lembrando que as curas do nosso clubinho, apesar de serem muito boas, né, que a gente faz com aromaterapia, auto-hipnose, cura da criança interior, cura para atrair amor e sobre amor próprio, tem muitas curas mesmo. Mesmo a gente curando, nunca vai substituir um tratamento psiquiátrico, nunca vai substituir também um acompanhamento com um psicólogo. São curas alternativas. As curas alternativas elas servem para apoiar outros tratamentos e para quem não precise, não tem necessidade de fazer um tratamento intenso, porque já fez, já está equilibrado, são curas para te ajudar a se equilibrar diariamente. E se você quiser fazer parte do nosso clubinho de cura, ele é apenas R$20, gente. Só isso. E não é R$20 toda vez que você acessar, é R$20, você acessa 30 dias, tudo que tem lá. E se você quiser renovar no próximo mês, você paga mais R$20. Então, é realmente uma forma de disponibilizar conteúdos que talvez as pessoas nunca teriam acesso num valor tão baixo. Elas vão ter acesso agora. E isso tudo está sendo feito simplesmente porque é uma missão de vida. Isso está, inclusive, descrito no meu mapa astral. Então, quando eu falo para vocês que não é brincadeira, né, a espiritualidade não é brincadeira. A gente gosta muito de saber do outro e tá tudo bem, a gente querer saber do outro, a gente querer saber do amor, mas se curar para receber esse amor e entender o porquê que você não recebe esse amor, vai te ajudar a sair dessa estagnação, dessa pergunta constante de mas por que não chega logo alguém para mim? Por que essa pessoa não volta logo? Tudo tem um motivo, né? Para a espiritualidade, tudo tem um motivo, nada é por acaso. Então, às vezes você está estagnado no seu processo de cura porque você não para ouvir sobre cura. Você não tá nem aí, às vezes. Ou às vezes você até quer, mas você não sabe, tipo, tá bom, tem que curar. Como? O que eu tenho que fazer? Não sei nem por onde começar. Então, ou eu não tenho dinheiro. Né? Por isso que eu fui chamado, né, há muitos anos já, a fazer esse trabalho de cura. Eu sempre soube disso desde o meu despertar espiritual, inclusive a gente fala de despertar espiritual lá no clubinho de cura, e que é aquela loucura do despertar. Um dia eu vou contar um pouco sobre o meu despertar para vocês lá. E, inclusive, está o meu trabalho com cura relacionado ao emocional das pessoas, ele está descrito no meu próprio mapa astral. Então, por isso que eu falo para vocês que a espiritualidade não é brincadeira, ninguém está aqui para brincar. Todo mundo tem uma missão, não a mesma missão, mas todo mundo tem a sua missão. Né? E é por isso também que eu vim aqui explicar para vocês nesse primeiro vídeo. Nos próximos vídeos a gente vai trazer outros poemas, vamos refletir sobre outras questões do nosso emocional. Porém, né, nesse aqui eu senti a necessidade de falar sobre o clubinho de cura mais especificamente, porque muitas vezes você tem aí missões e talvez seja por isso que sua vida romântica não vai para frente. Porque se você não fizer suas missões, você não veio aqui só para viver o amor, você veio para viver o amor, mas você também veio para fazer mais coisas. E se seu foco está só na vida romântica, muitas vezes é por isso que não anda. Né? A espiritualidade tentando falar para você, inclusive isso aconteceu comigo. Então, por isso eu falo com propriedade. Eu sei o que é isso. Você só querer um amorzinho e a vida falar: ah, você quer um amorzinho? Que bom, linda. Mas o que você veio fazer aqui mesmo? Não sabe, né? Então vai descobrir, vai fazer e depois a gente conversa. Então tem muito disso na espiritualidade. A gente pensa que não, mas é exatamente isso que acontece. Às vezes a gente pensa que a espiritualidade é uma caixinha de surpresa que a gente chacoalha e eles têm que dar pra gente o que a gente quer. E não é assim, porque não é a gente que manda neles, é o contrário. Então, nem eles mandam assim especificamente na gente, porque existe o livre-arbítrio, mas eles mandam mais do que a gente poderia mandar neles, né? Então, não é bem assim. E isso é uma coisa que se reflete, né? Até nos próprios atendimentos. Eu atendo muita gente e eu vejo muitas vezes a pessoa falar: nossa, mas parece que não anda, parece que não vai pra frente. Toda vez que a sua vida parece que não anda, não vai pra frente, é porque tem algo para você aprender ali. E eu vejo muita gente não entendendo, buscando saber, querendo saber, ou até mesmo tendo acesso à informação de que você tem uma missão de vida. E você não tem só uma missão de vida, você tem várias. E imagina você não tá fazendo nenhuma, porque se você não sabe, tem uma grande chance de você não tá fazendo nenhuma. E a gente não veio aqui pra Terra em vão. Né? Então, é difícil? É desafiador?
Com certeza. Mas é a sua missão. Então, com certeza, ela também é gratificante. Como é que eu sei qual que é a minha missão de vida? Primeiro, você tem que tirar um tempo para se conectar com você mesmo, você tem que trabalhar no seu autoconhecimento, é exatamente isso que a gente faz lá no clubinho. E também, através do seu mapa astral, você tem uma noção do que é, né? Não vai vir escrito assim, você veio trabalhar especificamente com cura emocional através da tecnologia e você vai falar com as pessoas dessa maneira? Não. Mas você tem uma noção e vem lá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Durante aí o meu despertar espiritual, eu já estava sabendo de várias coisas sobre mim. E aí que eu tive acesso a essa informação de maneira aleatória, então eu nem queria saber. Um chefe meu chegou, conversou e falou que ele estava vendo lá sobre os funcionários, ele queria saber mais sobre as minhas características. Ele pagou um atendimento para uma mulher, que eu nem sei quem é, mas ele fez, que fazia um atendimento sobre missões através dos seus astros ali, do seu nascimento, que é uma coisa que você pode ver através do mapa astral. Inclusive no nosso mapa astral a gente faz isso. Mas independente, ela foi lá e fez, ela pegou os meus dados, fez. E aí ele chegou pra mim e mostrou, e tava lá, né, que eu tinha sim uma missão que eu já sabia, porque eu já estava fazendo o meu processo de despertar espiritual, que eu não queria fazer, mas fui obrigada, né, pela espiritualidade, como sempre. Todo mundo que passa por um processo de despertar espiritual passou obrigado, ninguém vai porque quer, né? Mas, de qualquer maneira, eu fiz ali e só confirmou. Então, eu nem queria confirmar, e eles simplesmente confirmaram para mim que eu tinha, sim, um trabalho especificamente com a espiritualidade, e depois, quando eu li meu próprio mapa astral, eu vi que realmente estava lá desde o começo. Então, que eu tinha um trabalho com a espiritualidade e que ele estava muito ligado com cura emocional para ajudar as pessoas. E quando a gente olha para o mundo, a gente entende o porquê, né? Quando a gente olha para o mundo com pessoas que querem amar, eu atendo pessoas diariamente que querem muito amar e ser amadas, e de alguma forma a energia está totalmente bloqueada, ou apenas atraindo pessoas que vêm para cutucar a ferida de vocês, apenas atraindo dor, atraindo pessoas que causam dor, mesmo você querendo amar. Isso é um sinal óbvio de cura que você precisa fazer. Então, a gente fala assim, é porque o outro errou comigo. Sim, o outro errou com você, mas você está permitindo que o outro erre com você constantemente. Ou algo na sua energia atrai pessoas que te rejeitam. Algo na sua energia e nas suas escolhas, de certa forma, tem trazido essa energia negativa de pessoas que te humilham, de pessoas que não te escolhem, de pessoas que estão indisponíveis. Por que será que isso está acontecendo? Quando a gente entende que o universo ele trabalha de uma forma lógica e que ele não faz nada por acaso, então existe sim uma resposta, não é aleatório. Então o que você está passando na sua vida não é aleatório. Eu, antes de passar pelo meu despertar espiritual, achava que era tudo aleatório. Acontece porque o mundo é assim. Acontece porque, com a minha mãe também acontece, com a minha avó também acontece, com sei lá quem também acontece. Pois é, a sua bolha social é carregada dos mesmos estigmas, né? Dos mesmos traumas. É passado ali um para o outro. Por isso que acontece com muita gente que você conhece. Então, por que será que tem gente que tem um relacionamento feliz e tem gente que passa a vida inteira sem ter? Será que não tem a ver com as missões de vida da pessoa? Será que não tem a ver com traumas que a pessoa nunca curou e nunca vai curar porque não chegou a ela a informação que ela podia curar isso e desenvolver uma vida melhor? Então, se você está tendo acesso a essa informação, procure saber, porque não é de forma aleatória. Se tem uma coisa que a gente pode garantir, é que nada que acontece na sua vida é de forma aleatória. Seja um karma familiar que toda a sua linhagem carrega, e por isso que isso sempre acontece na sua família, seja um trauma que você traz da sua criança interior, seja uma missão de vida que enquanto você não fizer a sua missão de vida, você não vai encontrar uma pessoa legal. Por quê? Porque a vida vai te travar até você fazer, porque a sua missão é extremamente importante. E aí, como é que você vai saber? Você precisa trabalhar. Então, assim, a cura, ela não vem somente eu atraio a cura. Eu atraio, mas eu também faço. Isso é o sentido do equilíbrio.
né? Todos aqui estamos na Terra para equilibrar, tanto fazer quanto atrair. Então, você quer muito atrair uma pessoa, provavelmente tem algo na sua energia que bloqueia essa pessoa. Ou talvez você tenha uma missão com uma outra pessoa. Você só vai descobrir o real motivo quando você se permitir entrar em processos de cura. Os processos de cura não são fáceis, mas eles são extremamente necessários. Então, eu posso dizer para vocês com propriedade, jamais estaria gravando esse vídeo, jamais estaria aqui nesse canal e em todos os outros que eu já tive e atendendo as pessoas se eu não tivesse passado e levado a sério meu despertar espiritual, porque não é só passar por um despertar espiritual, você tem que levar a sério. E todo mundo tem capacidade de fazer isso, todo mundo veio aqui com as suas próprias missões, não quer dizer que você tem que trabalhar com espiritualidade, mas para você atingir melhores níveis na sua vida, destravar um monte de coisa, você vai precisar fazer esse processo de interiorização e olhar para entender. É você se questionar mesmo, gente, se isso está acontecendo na minha vida, tem um motivo. Então eu preciso saber o motivo, porque enquanto eu não souber o motivo, eu não consigo arrumar. É tipo você entrar numa casa toda bagunçada e falar, eu preciso achar uma agulha nessa casa aqui. Então, enquanto eu não arrumar toda a casa, eu não vou achar essa agulha. Então, o seu problema, seja financeiro, seja emocional, seja não encontrar parceiros legais, parceiras recíprocas, seja não ter objetivo na vida, seja uma questão de desânimo constante, tudo isso é a sua agulha no meio da casa bagunçada. Você só vai encontrar um motivo e conseguir resolver quando você arrumar a casa. Então, fica aí o questionamento para vocês. Você quer arrumar essa casa ou você não quer? É lógico que existem várias maneiras de curar. Sempre procure aí ajuda especializada conforme você sentir a necessidade. E eu deixo aí as portas do meu clubinho de cura aberto para quem quiser participar, que é um valor extremamente baixo para tudo que ele representa e para tudo que ele oferece. E por que ele não é de graça? Porque a gente precisa fazer a manutenção ali do site, né? Que ele está hospedado num site, então ele precisa de manutenção. Mas é assim, a maior alegria da minha vida é esse clubinho de cura, porque eu sei e você sente a realização de estar fazendo a sua missão de vida, e essa é a minha missão de vida. E graças ao universo eu descobri qual era a minha missão de vida, porque a minha vida estava muito vazia, sem saber o que eu tinha que fazer aqui na Terra. Quando você descobre e você faz, não é só descobrir, é você fazer, tudo fica melhor. Não fica perfeito, não fica perfeito, mas você sente uma paz, a sua alma entra em paz, né? Então, a gente vai se ver aí no próximo vídeo aqui no canal, vai continuar tendo cartinhas canalizadas, tudo maravilhoso, né? Que eu sei que vocês querem saber da outra pessoa, mas além de saber da outra pessoa, também busque saber sobre você, porque muitas vezes você vai atrair essa pessoa, uma pessoa nova, depois de achar a sua agulha no meio da casa bagunçada, tá bom? Então é isso, gente, a gente se vê.